Olá, sou o professor Francisco Echalar. Este é mais um vídeo sobre regra de três. Hoje a gente vai tratar da regra de três direta e de algumas alternativas. O problema que a gente vai tratar é o seguinte: sabendo que 10 operários fazem 25 metros de um longo muro sobre uma superfície horizontal, pergunta A. Uma equipe de 15 operários com as mesmas habilidades desses 10 construiria quantos metros desse muro no mesmo tempo? Pergunta B. Qual deveria ser o tamanho da equipe para que ela, nesse período, fizesse 100 metros de muro? Vamos analisar o problema. Primeiro ponto, identificar quais são as grandezas envolvidas. São duas: o número de operários da equipe e o comprimento do muro construído por esses operários. A gente vai chamar de X a primeira e de Y a segunda. Então já está dito que é regra de três direta, já está implícito que são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos verificar, né? Primeira coisa, se eu tenho mais operários, eu vou fazer o muro maior ou menor? Eu vou fazer maior. Quanto maior a equipe, mais longo vai ser o muro que eu consigo construir no mesmo tempo. E vice-versa. Quanto menor a equipe, menor o muro. Então, esse é o primeiro ponto da verificação. O segundo ponto, vamos calcular a razão. Lembrando, duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas é constante. Então, vamos pegar o y e dividir pelo x. A gente sabe que se x igual a 10 operários, y igual a 25 metros. Então, vamos fazer 25 dividido por 10. Dá 2,5 metros por operário. Isso é constante? É razoável achar que isso é constante? É. Os operários têm habilidades equivalentes. A obra é basicamente do mesmo tipo. A gente fala de um longo muro sobre uma superfície horizontal. Então, essa é a constante de proporcionalidade. A constante K de proporcionalidade. Então vamos começar a resolver esse problema pela regra de três. O que diz a ideia de grandezas diretamente proporcionais? Diz que a razão entre elas é sempre constante. Então, se eu tenho duas situações, situação 1 e situação 2, y1x1, y2x2, o que vai acontecer? A razão y1x1 tem que ser igual à razão y2x2. É a partir daqui que parte a regra de três. A gente conhece duas situações. De uma das situações a gente conhece dois valores. Da outra a gente quer descobrir um e conhece o outro. Então, dos quatro valores envolvidos nessa igualdade, a gente conhece três. E com isso a gente consegue calcular o quarto valor. Por isso o nome, regra de 3. Não é regra de 1, não é regra de 2, é regra de 3. Conhecendo o 3, eu conheço o quarto. Agora vamos usar isso. No item A, o que a gente tinha? A gente tinha que a gente aumentou o número de operários para 15. E a gente quer saber qual vai ser o tamanho do muro que essa equipe maior vai construir no mesmo tempo. Então está aqui. Essa aqui é a primeira situação, 25 dividido por 10. Essa aqui é a segunda situação, y2, que eu não conheço, dividido por 15. Essa é a base da regra de 3. Você monta duas razões e aí resolve. Provavelmente vocês estão habituados com antes montar uma tabelinha. Aquela tabelinha, as regras para criar aquela tabelinha, são para quê? Para organizar as informações que vão levar você para essa igualdade. Se você tem claro o conceito do que está acontecendo, você não precisa montar aquela tabelinha. Você chega direto nessa igualdade. Montada a igualdade, agora é questão de resolver. A gente pode multiplicar em cruz, então fica 25 vezes 15 de um lado e 10 vezes y2 do outro. 25 vezes 15 dá 375. O 10 volta para o outro lado dividindo. 375 dividido por 10 vai dar 37,5 metros. Faz sentido, aumentou o número de operários, vai aumentar o tamanho do muro construído. Na pergunta B, o que muda? Na A, a gente conhecia o número de operários e queria saber o tamanho do muro. Na pergunta B, é o contrário. A gente conhece o tamanho do muro, a gente sabe que o y2 é 100 metros, e a gente quer saber qual que tem que ser o tamanho da equipe para construir esses 100 metros de muro no mesmo período de tempo. Então, é a mesma coisa. Essa aqui é a situação 1, 25 dividido por 10, e essa aqui é a situação 2, 100 dividido por x2.
multiplica em cruz, 25x2 de um lado, 100 vezes 10 do outro, que dá 1000. O 25 passa para o lado de lá dividindo, 1000 dividido por 25, 40 operários. Então, com 40 operários, a gente constrói o muro de 100 metros. Então, esse é basicamente a regra de 3. O que a gente não fez que usualmente se faz? É construir aquela tabelinha inicial, cuja função qual que é? É organizar as informações que vão levar à montagem ou dessa igualdade no item A, ou dessa igualdade no item B, ou alguma coisa equivalente, conforme você estiver habituado a construir a tabela. Sabe usar desse jeito? Use, monte a tabelinha, se quiser, sem problema nenhum. O que eu gostaria de assinalar é o seguinte: tem outras maneiras de fazer. Primeiro, perceber que você não precisa montar a tabelinha. Se você entender o que está acontecendo, você monta corretamente as razões envolvidas. Tá? E é isso que eu quero propor a vocês. O esforço de entender a lógica. Porque isso implica entender o cálculo que você está fazendo e entender o problema que você está enfrentando. Segunda coisa, tem outros jeitos. Então eu vou mostrar agora um segundo jeito. Nesse segundo jeito, eu vou usar o resultado da constante y sobre x, qualquer que seja y, o par y e x, vai dar o mesmo valor k. Então, o que a gente faz? A gente pega o x, joga para o outro lado e fica com uma fórmula desse tipo. Y igual a k vezes x. No exemplo, a gente já fez a conta, y sobre x dá 2,5. Então, a fórmula é y igual a 2,5x, que a gente vai usar. No item A, o que acontece? A gente conhece o x, 15 operários, e quer saber o y. A gente tem essa fórmula. No lugar do x, põe o 15. 2,5 vezes 15, 37,5 metros é o tamanho do muro, quando o x é 15 operários. Está resolvido. É só substituir o valor do x e fazer a multiplicação. No item B, é o contrário. A gente conhece o tamanho do muro que a gente quer. Então, agora a gente vai substituir quem? O y. No lugar do y, a gente coloca 100. Então, fica 100 igual a 2,5x. O 2,5 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 2,5, 40 operários. Eu aqui resolvi a equação, mas na prática, você sabe, se o que você conhece o y, o x vai ser o quê? Vai ser o y sobre k. No caso, vai ser 100 sobre 2,5. Esse jeito tem um interesse mais a longo prazo. Ao trabalhar com essa fórmula, na verdade, a gente está trabalhando com uma função linear que relaciona a grandeza x com a grandeza y. Esse é o nosso próximo assunto. E é legal vocês se habituarem a pensar em termos de função. Eu conheço o dado de entrada x, consigo calcular a resposta y. E vice-versa. Vamos ver agora o terceiro jeito de resolver. A gente vai partir da mesma relação. A igualdade entre as duas razões. y1 dividido por x1 tem que ser igual a y2 sobre x2. Vamos supor uma situação em que a gente sabe que o y2 é o dobro de y. Se isso é verdade, o x2 também tem que ser o dobro para manter a proporcionalidade. Olha só, vai ficar assim. y2 sobre x2 igual a 2 vezes y1 em cima, 2 vezes x1 embaixo. Esse 2 corta com esse 2, fica y1 sobre x1, que é a razão da situação 1. Perfeito. O mesmo acontece se eu estiver dividindo. Vamos dizer que eu saiba que o x2 é 1/3 do x1. É x1 dividido por 3. Isso implica que o y2 também tem que ser 1/3 do y. y2 sobre x2 é igual a y1 sobre 3 dividido por x1 sobre 3.
Isso aqui é uma divisão de duas razões, eu posso fazer o seguinte, y1 sobre 3 vezes o inverso da razão que está embaixo. Tá? Então, isso corta com isso aqui dá y1 sobre x1. O que eu estou dizendo aqui? Se o y2 é o y1 multiplicado por um certo número, eu posso descobrir quanto é o x2 pegando esse número e multiplicando x1. A mesma coisa vale se for divisão. Se y2 é o y1 dividido por um número, eu posso descobrir o x2 pegando o x1 e dividindo pelo mesmo número. A gente vai usar isso agora. Vamos pegar no item A. Então, x1 a gente viu que eram 10 operários, x2, 15. Batendo os olhos, a gente vê que o segundo é 50% a mais que o primeiro. Então, a gente sabe que o x2 é 1,5 x1. Se isso acontece com x, tem que acontecer com y. O y2 também tem que ser 50% a mais que o y1. Tem que ser 1,5 y1. Ou seja, se o y1 era 25, o y2 vai ser 1,5 vezes 25, 37,5 metros. Essa é a ideia de aumentar na mesma proporção. Se o x aumentou 30%, o y tem que aumentar 30%. Se o x aumentou 50%, como é esse o caso, o y também tem que aumentar 50%. Vamos ver a mesma coisa no item B. No item B, o que a gente sabe? Que o y1 era 25 metros e o y2 100 metros. 100 é o 4 vezes 25. O y2 é o y1 multiplicado por 4. Ou seja, o x1 vai ter que ser multiplicado por 4. O x1 era 10 vezes 4, 40 operários. A gente sempre pode usar esse terceiro método, mas eu acho ele particularmente útil quando você olha para os números e você já percebe a relação sim. Ah, aqui caiu 10%, aqui também vai cair 10%. Vai subir 3 vezes, aqui vai subir 3 vezes também. Quando você tem isso na cabeça, essa abordagem é muito ágil. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se tiver algum problema que queiram que eu discuta, proponham aí nos comentários também. Curta o vídeo, divulgue, compartilhe e inscreva-se no canal e até a próxima.